Você quer todas as dicas para conhecer Jericoacoara e planejar a sua próxima viagem? Vem comigo então, que depois desta vinheta eu te dou todos os detalhes deste lugar maravilhoso. Olá, meus amores, meus seguidores, minhas abelhinhas, meus netinhos e netinhas, feliz ano novo para todos vocês. E para abrir esse novo ano que se inicia, eu preparei um vídeo diferente, um bônus para vocês, porque alguns seguidores aí andaram fuçando aí minha vida nas redes sociais e viram que eu acabei de voltar de Jericoacoara aí nessa viagem de final de ano e me pediram: Mezinha, por favor, me conta todas as dicas do como planejar essa viagem, do que fazer, do que não fazer, e eu não podia negar este pedido, por isso vai esse vídeo com algumas dicas sobre o lugar. Mas antes de dar as dicas propriamente dito, eu queria dar algumas informações que eu acho que é importante para vocês entenderem o destino para onde vocês vão. Jericoacoara, ela é uma vila que fica depois de um parque de dunas, o Parque de Jericoacoara. Então você tem que atravessar as dunas para chegar na vila. E essa vila, né, de Jericoacoara, ela fica simplesmente a 300 quilômetros de Fortaleza, ou seja, é uma viagenzinha aí entre 6 horas até 10 horas de viagem, dependendo do tipo de transporte que você escolher. Calma, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, você vai ter todos os detalhes para poder fazer as suas decisões durante essa viagem. Outra informação importante, como é uma vila muito pequenininha, basicamente Jericoacoara conta com 3 ruas principais. Bom, 3 ruas que descem no sentido da praia. A primeira que é a rua principal, a segunda que é a rua São Francisco e a outra que é a rua do Forró. E essas 3 ruas que descem sentido da praia, elas são interligadas por pequenas ruelinhas que se chamam becos, né? A gente tem alguns bequinhos que interligam essas ruas. E, basicamente, tudo isso é a vila de Jericoacoara. Óbvio que tem um pouquinho mais, mas a parte mais turística, onde estão os restaurantes, lojas, vai estar dentro deste contexto, dessas ruas que eu estou explicando para vocês agora. Dito isso, eu queria partir, então, para algumas informações e dicas para você planejar a sua viagem. O primeiro grupo de dicas que eu quero dar para vocês, eu acho que são dicas que valem não apenas para Jericoacoara, mas para qualquer outro destino de praia, o destino mais rústico, que é relaxe e não se estresse. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a gente que vive na capital, em cidade grande, tem o ritmo acelerado, não é verdade? E muitas vezes a gente esquece, quando vai para cidades menores, que o ritmo é diferente, as coisas são mais devagares, mais lentas. Então, respira fundo, aprecia a paisagem, desacelera, aproveita as suas férias num ritmo mais lento, tá bom? Então, primeira dica de todas, não se estresse, desacelere, não entre nessa pilha de querer as coisas rápidas. A segunda dica que eu quero dar para vocês, que também acredito vale para todos os destinos, se possível, vá acompanhado. Acompanhado, seja do namorado, marido, amigo, família, filhos, não sei, de quem vocês quiserem. Simplesmente porque aí você vai ter algumas opções de passeios e alguns serviços que você precisa contratar. Se você estiver em grupo, você vai ter a facilidade de ter com quem ratear e compartilhar as despesas. Bom, e a terceira dica deste primeiro grupo é desça do salto. Desça do salto porque a vila de Jericoacoara, como eu expliquei, ela fica depois das dunas. Então, ela é uma cidade de areia, né? Todas as ruas são de areia, é areia para tudo quanto é lado. Então, não pensa que você vai poder usar seu saltinho, ficar todo elegante. Não, aproveita e relaxa, leva suas havaianas, suas rasteirinhas, seus sapatos fechados. Sapato fechado quase você não vai usar, mas pode levar assim um sapatinho, um sapato de água, se você quiser. Mas relaxe, não se preocupe em levar muitas roupas de festas, baladas, saltos, porque você não vai usar. Você, inclusive, vai ter mais transtornos para conseguir andar, porque todas as ruas são de areia, então é um pouquinho complicado caminhar se você estiver com um sapato que seja alto ou que seja mais pesado. Bom, dito isso, quero partir agora para o grupo de dicas número 2, a dica sobre logística, né? Como chegar até o seu destino. Primeira informação importante é que há 2 aeroportos que atendem Jericoacoara.
O primeiro é o de Fortaleza e o segundo é o aeroporto de Jericoacoara, gente. Sim, há aeroporto próximo de Jericoacoara. Não nas dunas, não nessas ruas que eu acabei de descrever para vocês, mas na cidade de Cruz, que está muito mais próximo do que você fazer a logística desde Fortaleza até a vila. A única questão aqui é que Fortaleza é uma capital, então ali você vai encontrar muito mais opções de companhias aéreas, de frequência de voos, de horários e, consequentemente, mais possibilidades de encontrar promoções. Porém, se você está planejando com uma certa antecedência, então minha dica é monitore os dois aeroportos, veja se você encontra algum voo em promoção para o aeroporto de Cruz, que fica mais próximo, que aí você vai encurtar um pouquinho mais a sua viagem até Jeri e eu acho que pode valer a pena. Bom, no meu caso, eu viajei via Fortaleza, porque, como eu mencionei, essa questão de promoções, eu encontrei pela Latam Airlines uma viagem com pontos. Eu tinha pontos acumulados na companhia aérea e aí eu encontrei o trecho com nem era uma pontuação muito grande, eu consegui ir sem pagar nada, só as taxas de aeroporto, gostamos muito disso e economizei esse trecho, essa parte da minha viagem. Mas, então, fica a dica de você monitorar os dois aeroportos e ver qual que você encontra um voo mais barato. Bom, ainda dentro desse grupo da logística, uma vez que você tenha o seu bilhete aéreo, a sua passagem aérea, você precisa contratar o seu transporte do aeroporto até a vila de Jericoacoara. Como eu expliquei, a Jericoacoara fica a 300 quilômetros, uma viagem um pouco longa, então aí você tem que planejar também esse deslocamento. Aqui você vai ter, vamos dizer assim, 3 opções. A primeira opção seria você pegar um ônibus. Existem algumas agências que oferecem esse ônibus para fazer esse transfer, inclusive alguns ônibus que saem do próprio aeroporto, né? A grande questão com o traslado, o transfer de ônibus, é realmente o tempo de deslocamento, né? Então, você, numa viagem de ônibus, você vai levar entre umas 9, 10 horas, talvez, dependendo, obviamente, das circunstâncias, né? Trânsito, o horário que você sai, desde o aeroporto até chegar ao seu destino final, até o seu hotel. E, bom, enquanto a custo, essa é a opção mais barata. Você consegue encontrar aí um transporte entre 80 a 100 reais. O ponto de incômodo aí nessa opção é porque o ônibus ele vai de Fortaleza até Jijoca, que é a cidade que fica antes das dunas, vamos assim dizer, né? E aí, em Jijoca, vocês precisam fazer a troca de veículo para um veículo que consegue atravessar as dunas. Então, esse tempo de você trocar de carro, de tirar a bagagem do ônibus, subir a bagagem nesse veículo, todos esses veículos são mais lentos, o ônibus é mais lento na estrada, o veículo que é uma jardineira também é um pouquinho mais lenta para poder atravessar as dunas, você acaba gastando mais tempo. Não vou dizer que eu não recomendo, porque isso é uma questão aí mais financeira mesmo, né? Depende do orçamento que você tem para fazer a viagem. Essa opção mais econômica que você vai encontrar, 80, 100 reais para poder fazer o seu traslado de Fortaleza até Jericoacoara. O trecho, tá, gente? Sem para ir, sem para voltar. Bom, depois disso, a outra opção que você teria seria os traslados privativos, que eles chamam, que são os veículos 4x4, Hilux, S10, né? Cabines fechadas, e você vai confortavelmente, sem troca de veículos, diretamente do aeroporto até Jericoacoara. A grande questão aqui é que são quase, bom, não há praticamente companhias aí que fazem o serviço compartilhado. Então, lembra que eu tinha falado que é importante vocês irem acompanhados ou com alguém, com amigos? Porque se você não tiver ninguém para compartilhar e quiser ir mais cômodo e mais rápido nesses veículos, né, S10, por exemplo, você precisa pagar pelo serviço total do carro e do motorista, né? Então, ida e volta pelo carro, você pagaria entre 1.200 e 1.500. Alguns cobram o trecho, 550, 600 reais, assim, o trecho para o carro. Então, se você estiver sozinha, você paga tudo sozinho, se você estiver em dois, divide em dois, e assim, consequentemente, né? Bom, e a terceira opção, que é a que eu vou deixar aqui de dica para vocês, que foi a que eu utilizei,
é da Executive Brasil. Essa companhia, ela também é de traslados, assim, privativos, entre aspas, porque é um carro pequeno, um S10 Hilux, que cabe aí 5 viajantes, mais um motorista. Porém, eles se comprometem a encontrar as pessoas para poder compartilhar o carro com você. Então, você tem essa comodidade de pagar um valor acessível no carro mais rápido. No meu caso, eu paguei R$135 o trecho, né? 135 para ir, 135 para voltar. Compartilhei com pessoas desconhecidas que eles mesmos organizaram no grupo. E aí a viagem é mais ou menos em torno de 6 horas, entre 5 e 6 horas também, depende das paradas, etc. Mas muito mais cômodo, muito mais rápido. Então eu recomendo, vou deixar aqui para vocês a dica. Além de tudo, eu gostei bastante do serviço, então acho que vale a pena. De todos que eu pesquisei, o preço deles foi o mais barato que eu contratei. E aí, por último, nessa parte de logística, eu tenho que te dar uma informação importante. Jericoacoara, gente, a vila, ela fica dentro do Parque Nacional das Dunas de Jericoacoara. Ou seja, fica dentro de uma reserva, assim, né, de um local protegido. Então, por isso, você, para acessar, precisa pagar a taxa de turismo. A taxa de turismo é um valor que você paga por cada dia que você vai estar ocupando aquela cidade, né, aquela localidade. E aí você pode pagar antecipadamente pelo site da Prefeitura de Jericoacoara, e aí nesse caso você tem que preencher os dados dos hóspedes, onde você vai ficar, os dias que você vai ficar, ele gera o valor e você consegue pagar ali pela internet mesmo, e aí você imprime e leva o seu papelzinho demonstrando que você já pagou a taxa. Ou se você preferir, chegando ali na vila, você pode fazer o pagamento no momento de ingressar, sem problema nenhum. A única ressalva aqui é se você estiver em alta temporada e tiver muitos turistas chegando, você vai gastar um pouco de tempo na fila, né? Para poder pagar antes de ingressar. Perdão. Antes de ingressar na vila. Então, se você quiser já deixar tudo planejado, tudo organizado, paga antes, leva impresso, sem problema nenhum. Muito bem, tudo isso, com toda essa parte da passagem aérea, do transfer e da taxa, você consegue chegar até o seu destino, Jericoacoara, Vila de Jericoacoara. E aí, gente, só uma ressalva é que eu vou falar sobre algo que eu não recomendo. Eu não recomendo vocês alugarem carro para ir até lá. E por que não? Porque eu acredito que o custo não compense, o desgaste também não compensa, porque é uma viagem longa, né, até. Além disso, chegando, né, no começo, para você chegar até a vila, você precisa atravessar um parque de dunas, né? Então, não é uma tarefa fácil, eu não recomendo para quem não está acostumado com direção de aventura, de 4x4, né? Se você é um motorista acostumado com isso, tem veículo assim de tração e tudo mais, ok. Se não, com veículo normal, gente, não recomendo. É possível? Mas é arriscado. Bom, além disso, depois, se você conseguir atravessar o Parque de Dunas, chegando na vila não é possível entrar com veículo. Então, você precisa deixar seu carro estacionado no estacionamento da cidade e pagar também a diária do carro, que vai ficar parado durante toda a sua viagem. Então, realmente, eu acho que não faz sentido. E além disso, nos próximos tópicos, quando eu explicar a parte dos passeios, você também não vai poder utilizar seu carro para fazer todos os passeios. Então, fica aí minha recomendação de não alugar carro e sim fazer todo o trajeto com uma empresa especializada. Mas vamos lá, vamos para o próximo grupo de dicas, que é a dica de hospedagens. Bom, Jeri, como eu expliquei também um pouquinho no começo, é um lugar rústico, gente. É uma cidadezinha, uma cidadela, uma vila pequenininha, né? Então, você pode imaginar que é um pouco mais, como eu posso dizer, hippie, porém não é tanto assim não, viu? A gente ali pode encontrar hospedagem para todos os gostos e para todos os bolsos. Porque se você é mais mochileiro, aventureiro e quiser ficar num hostel, você vai encontrar um hostel de R$50, R$40 a diária, inclusive com algum cafezinho da manhã aí incluído nesse valor. E, bom, neste caso, obviamente, por ser hostel, você vai ficar em dormitório compartilhando o seu quarto com outras pessoas desconhecidas. Ou se você estiver em grupo, né, você pode fechar o quarto, todos os seus amigos e família ficarem no mesmo quarto. Porém, o sistema do hostel é compartilhado.
Também você vai encontrar pousadas, você vai encontrar como se fossem casas de família, quartos que você pode alugar. No meu caso, eu fiquei no quarto de uma pessoa local uma pessoa que é local, que montou ali um quarto, alguns quartos para receber os hóspedes, que também vou deixar aqui, que é a Guaco House, fui recebida muito bem também pela Patrícia. E aí você tem essa liberdade de sentir-se mais em casa, né? Se você prefere esse tipo de hospedagem. E no meu caso, eu gastei mais ou menos R$90 por dia de hospedagem pelo quarto. Porém, estávamos em 2 pessoas. Então, por pessoa foi em média R$45. E porém, não havia café da manhã incluído. Era apenas o quarto mesmo, o chuveiro, com lençol, com toalha e tudo mais. E também, você pode encontrar hotéis, você pode encontrar, inclusive, hotel 5 estrelas, né? Temos o exemplo do Grande Essence aí, que ele é super famoso porque ele tem, inclusive, piscinas individuais em cada quarto. Então, gente, outra vez, dependendo do seu orçamento, do seu estilo de viagem, você pode escolher. Recomendo você pesquisar com antecedência. Eu costumo pesquisar na Booking.com, eu faço a maior parte das minhas reservas por lá, porque tem flexibilidade, às vezes, para cancelar, se acontece algum imprevisto. E também, como eu sempre concentro as minhas viagens lá, eu já tenho uma categoria de viajante um pouco mais alto, então para algumas propriedades eles aplicam aí um desconto de 10%, de 15%, ou um café da manhã grátis, aí tem alguns benefícios para você reservar por ali. Mas, enfim, além disso, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários que eu encontrei nas minhas pesquisas um portal de Jericoacoara. Nesse portal você consegue acessar uma série de prestadores de serviços, seja de traslados, de tours, de hospedagens, restaurantes, enfim, você consegue achar nesse portal, então também é uma opção se você quiser buscar, tá bom? E aí, sobre a localidade do hotel, do hostel, enfim, onde você vai se hospedar, realmente eu acho que não tem muito segredo, essa é a minha opinião. Como eu expliquei, é muito pequenininha a vila, essas 3 ruas principais, mais as vielinhas, qualquer localidade entre esse trecho, essa parte que eu tô dizendo pra vocês, vocês não vão levar mais do que 10 minutos para chegar até a praia caminhando. Eu não fiquei muito próximo, eu fiquei, assim, na metade do caminho, quase mais pro final, assim, e eu levava, acho que uns 7 minutos para descer até a praia caminhando, gente. Mas se o seu estilo esforço zero e você prefere já, tipo, sair do prédio e cair na muvuca, procura hotéis, hostels, pousadas que estejam próximo da praça principal da Vila de Jericoacoara, tá bom? Enfim, outra vez, vai do estilo de cada um. Dito isso, gente, vamos partir agora para a próxima etapa. E eu acho que também vai se explicar um pouquinho, que são os passeios. Por isso também eu digo que não importa tanto a localidade do seu hotel, porque a parte mais turística que você vai fazer é fora da vila. Então, o tour vai te pegar na porta e vai te deixar provavelmente na porta. Então, também você não vai andar muito mais à noite, não é que você sair para jantar, para beber alguma coisa. Mas, enfim, vamos para o próximo grupo de dicas sobre passeios em Jericoacoara. Jeri, gente, basicamente está dividido em 2 passeios principais que você pode fazer e que você pode fazer o check da sua lista de turismo, que você cumpriu. Óbvio que tem outras coisas, mas os 2 principais atrativos são 2 tours que você pode contratar ou deve contratar para poder explorar. O tour do lado oeste, eu diria que é o tour de aventura. Porque neste tour é o tour onde você vai fazer um passeio por cima das dunas, né? Então, ou você vai contratar um passeio de buggy, ou você vai de quadriciclo, e você vai por cima das dunas. Durante esse passeio, você vai fazer uma travessia de rio, numa balsa, aí tem um passeio opcional, onde você pode fazer um passeiozinho de barco para ver um cavalo marinho, depois você continua, vai ter uma pausa, onde você pode descer de tirolesa, cair na lagoa, outro que você pode descer de toboágua, e assim por diante. Então, é um passeio mais de aventura. E aí, no final, você termina relaxando na Lagoa de Itatajuba, faz o seu almoço, nada um pouco e volta. Basicamente, esse é o passeio do primeiro dia, bom, dependendo da ordem que você fizer. O segundo passeio que você pode contratar, que é do lado leste, eu chamo de passeios instagramáveis, né? O tour instagramável, porque a maior parte das fotos que você vê na internet sobre Jericoacoara são deste lado leste.
Então, outra vez, ou você vai contratar um tour aí de Hilux, ou de buggy, ou mesmo do quadriciclo, se você quiser, enfim. E aí você vai passar por alguns pontos mais, assim, fotográficos. A famosa árvore da preguiça, o mangue seco, né, que são algumas árvores secas, assim, que formam um cenário bonito, aí os moradores locais decoraram, assim, tem uns balanços, tem umas árvores que você pode subir, e você tira a foto com o mar no fundo, fica bem bonito. Também você faz uma passagem pela Praia do Preá, mas também é só uma parada rápida, só para fotos, e dali você segue para o Buraco Azul. O Buraco Azul, ele não é uma lagoa natural, foi uma escavação do homem, e aí em algum momento choveu e cobriu aquele buraco e se tornou uma lagoa azul, artificial. Apesar de ser artificial, e aí é uma propriedade privada, né, você precisa pagar para entrar, e tem uma estrutura, tem banheiro, tem restaurante, tudo dentro, mas eu acho que vale a pena, é bem bonito, assim, para você tirar fotos e também para nadar, né? Apesar também que é bem fundo, então só quem não sabe nadar só fica mais na beiradinha mesmo, tá, gente? E daí, a finalização do tour do lado leste é na Lagoa do Paraíso, que pra mim é o grande atrativo de Jericoacoara, o lugar mais bonito que você não pode perder, não pode deixar de ir, tá? E aí, na Lagoa do Paraíso, você finaliza desfrutando aí, almoçando e passando um tempo neste lugar. E aí você tem que escolher algum dos clubes, que são as estruturas que estão ao redor dessa lagoa. Não são muitos. Mas o grande, o mais famoso também, que é as fotos emblemáticas da internet, é o The Alchemist. O The Alchemist, ele é um clube, né, vamos dizer assim, um bar, uma boate, nem sei como classifica, mas que é de um grupo estrangeiro. Então ele tem uma estrutura um pouco mais internacional, vamos dizer assim. E por este fato você paga mais para entrar, se eu não me engano é R$60 a entrada. E aí também as comidas, bebidas, tudo é mais caro. E também para sentar, dependendo onde você quiser sentar, você vai pagando por cada coisa que você escolher, usar, usufruir dentro desse clube. Bom, no meu caso, eu decidi não ir para o clube The Alchemist, porque já no dia que eu fui tinha muito turista chegando, e aí como é o mais famosinho, todo mundo vai para lá e aí fica aquela disputa para tirar foto. E quando você viu, já passou 2 horas, já tem que voltar e você não curtiu nada da natureza da lagoa. Então, eu preferi ir para outro clube. Bom, depois eu vou explicar porque eu fui 2 vezes. Então, um dia eu fui no clube, nenhum dos dois eu tinha que pagar. Para começar, era grátis para entrar. O primeiro, ele era menorzinho, mas ele tinha uma estrutura assim, como se fossem umas palafitas, assim, um deck assim sobre a lagoa, individualizada, uma mesa em cada um desses lugares, que era bem bonito para tirar foto. E aí você descia esse deck, entrava na lagoa, tem umas redes também dentro da lagoa, e tinha um barco com I Love Jeri, que também dá um cenário bem bonito para você tirar foto. E da segunda visita que eu fiz, eu fui num outro, que aí ele era mais amplo, ele era um pouco mais estruturado. E aí a diferença é que, na verdade, ele tinha como se fosse uma prainha, assim, e várias mesinhas, assim, pra você nadar na lagoa. Tinha as redes também, pra você tirar aquelas fotos dentro da água. E neste caso, ele tem uma plataforma que te leva, assim, em sentido dentro da lagoa, e no final tem o círculo, um coração, assim, que é muito parecido com o The Alchemist. Então, se você também quer ir por conta dessa plataforma para tirar foto, esse outro clube também é uma opção. Eu vou colocar aqui na descrição o nome dos dois, eu não lembro agora de cabeça, eu esqueci, mas eu coloco aqui pra vocês, e aí vocês podem, no dia que estiver fazendo o tour, é só você dizer que, eu quero ir pro The Alchemist, eu quero ir pro outro, e eles levam você, sem problema nenhum, porque é tudo muito próximo, tá bom? Bom, então eu não acabei a parte dos tours, gente, mas esses são os 2 tours principais que você tem que fazer, sabe? Tipo, ir no Rio de Janeiro você tem que ir no Cristo. Então, esses 2 tours você não pode deixar de fazer, porque senão vai ficar faltando nas suas fotos, essas atividades. Porém, temos ainda algumas outras coisas, alguns tours que você pode contratar e algumas atividades gratuitas, que você possa fazer por conta própria. Então, de tour adicional, você pode fazer tours de bike, que basicamente você vai visitar as mesmas coisas, porém com um grupo, fazendo bike nas montanhas, na praia, etc. Outra atividade também interessante, para quem também gosta de esportes de aventura, é as aulas de windsurf. Você também pode praticar windsurf no final do dia, algum dia que você separar.
na praia de Jericoacoara, tá bom? Então, temos essas opções também. Se você quiser mais dias, né, dentro da vila, você pode colocar isso no seu roteiro. E, bom, que mais eu recomendo vocês fazerem? Jericoacoara também é famoso pelo pôr do sol, né? Então, nas dunas, vocês já devem ter visto fotos, vídeos, que é a duna do pôr do sol. Então, é quase um ritual, gente, religioso. Final do dia, quando começa a cair a tarde, todo mundo começa a caminhar no sentido da praia. E chegando na praia, você vai olhar para a sua esquerda e você vai ver a duna. E as pessoas começam a caminhar e subir para as dunas. As dunas, gente, é uma duna, né? Na verdade, assim, que todo mundo sobe para ver o pôr do sol. Se você quiser um lugar no camarote, VIP, é bom você chegar cedo, porque a duna lota fica assim de cheio, então... e também chega antes, se você quiser tirar fotos, né, com o sol se pondo, tal, a areia, é melhor chegar um pouquinho antes para você conseguir tirar foto sem ninguém no background, né? Outra opção, que aí não tá no roteiro normal, mas eu decidi fazer isso porque estava muito cheia as dunas, então eu atravessei pro outro lado da duna, e aí eu assisti o pôr do sol nadando de dentro do mar. Também temos esta opção para quem curte mais sossego e menos muvuca, também é possível fazer isso. E aqui também outra recomendação que eu tenho é se você estiver comendo ou tomando alguma coisa, é melhor que você suba a duna, ou você fique depois, ou no começo da duna. Por que eu te digo isso? Porque no final, depois que o sol se põe, as pessoas que estão em cima, elas começam a fazer os vídeos, e alguns dos vídeos é descendo, correndo a duna, ou se jogando na duna. Então, se você estiver na base da duna, na hora que o sol se pôr, vai chover areia, porque é um monte de gente descendo, correndo, e rodando, e pulando ali na duna, e a areia vai caindo. Então, não fique na base da duna. Isso aconteceu comigo, não fique na base da duna quando o sol terminar de se pôr, tá bom? Bom, outra opção que pode ser para o pôr do sol, para o nascer do sol, ou simplesmente para visitar, se você quiser, é a Pedra Furada, que também você já deve ter visto fotos, é um cartão postal. Antigamente, os tours levavam até lá mais perto, mas agora já não é mais possível. Então, no final do tour do lado leste, você já tem a opção de fazer essa visitação se você quiser neste dia, ou você pode fazer por conta outro dia, que dá para você fazer uma trilha até lá. No meu caso, eu decidi, no dia que eu fiz o leste, o bugueiro me deixou na entrada da trilha, e aí nessa entrada, que é uma subida, assim, você pode contratar um senhorzinho para te levar de charrete até o topo da montanha, ou você pode subir, dá mais ou menos, acho que uns 30, 40 minutos de subida, para você chegar até o topo da montanha. A parte legal também de você ir caminhando é você ir vendo a paisagem, tirando fotos e com calma. Mas se você só quiser realmente tirar as fotos rápidas para o seu Instagram, para a sua vida, para os seus álbuns, você pode fazer mais rapidinho com a charrete. Mas, chegando lá em cima com a charrete, ainda não é a Pedra Furada. Você precisa descer a montanha, assim, através de um caminho de pedras, até lá embaixo na praia outra vez, onde está a famosa Pedra Furada. E aí, gente, outra vez, é um ponto turístico, então vai estar cheio, muita gente, se programe. O que eu fiz foi ficar, tipo, até o pôr do sol, para ter menos gente possível e conseguir tirar uma foto menos ocupada. Apesar que, no geral, a galera se organiza e faz fila, assim, para conseguir tirar foto na pedra sem ninguém. Mas aí também tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? E que mais que vocês podem fazer? Eu acho que esses são os pontos principais, assim. Os outros que eu vou colocar para vocês, eu acho que é mais de... eu vou fazer um outro tópico agora, que é as dicas de comidas e bebidas. Então, minha recomendação, por exemplo, se você for fazer um roteiro, seria o primeiro dia fazer o lado, qualquer um dos lados, oeste, por exemplo, de aventura, no outro dia faz o lado leste e o último dia você deixa um dia livre. Nesse dia livre, você tem algumas opções, você pode ficar na vila e explorar a praia aí da própria vila de Jericoacoara, porém ela não tem tantos pontos assim tranquilos de nadar. Se você for pro lado direito, né, chegando na praia, for pro lado direito, tem uma área mais de pedras. Então você consegue tirar algumas fotos mais bonitas nas pedras. Se você for pro lado esquerdo, que é o lado das dunas, que você vai ter a duna, aí é um pouquinho mais tranquilo, você consegue nadar. Mas não é assim também tão tranquilo, mas um dos dias, se você quiser ficar para explorar um pouquinho, tirar foto na praça principal, que aí tem o nome da cidade, tem algumas coisas, seria uma possibilidade nesse dia.
Ou a outra opção seria, neste dia livre, em vez de você contratar um passeio, você contrata só o transporte de jardineira, que sai da Vila de Jeri e te leva até a Lagoa do Paraíso. Não faz nenhuma parada, nenhum ponto turístico, ele te leva diretamente para lá, e aí você combina o horário e ele vai te buscar. Então, para esse transporte, puramente, você vai gastar R$60, se eu não me engano. R$60 ida e volta. Alguma coisa assim, gente. 60 era 40, não me lembro muito bem, mas acho que Ai, tô na dúvida agora. Era bem mais barato, então eu acho que é por aí, uns R$40 de transporte ida e volta. E aí você consegue curtir muito mais tempo a Lagoa do Paraíso, você pode escolher, e foi isso que eu fiz, e consegui cada dia escolher um clube diferente para poder ficar. Então essa é a minha dica e sugestão para vocês. E aí, para finalizar, porque aí os passeios são durante o dia, à tarde e à noite você fica na vila, né? Minhas recomendações de comidinhas e bebidinhas e atividades que você pode fazer na vila. A vila, ela tem um prato que é típico, famoso, que é o camarão no abacaxi. Gente, olha, eu sou da seguinte opinião: tudo que é turístico, assim, ou a maior parte das coisas que é turístico, você tem que fazer. Pra quem gosta de camarão, tudo, né? Obviamente, não tem alergia nem nada, faça. Eu realmente não achei nada de outro mundo. Eu achei um camarão gostoso, mas nada assim, uau, diferente que eu nunca vi na minha vida. Então, a minha recomendação, procure algum restaurante que faça o camarão no abacaxi algum dos dias para você provar e você fazer o seu check que cumpriu, mas não vá com tantas expectativas. Que mais que eu posso recomendar para vocês? Barraquinha de bebidas. Isso vocês não podem deixar de passar um dia, pelo menos, gente. Na avenida principal, no finalzinho, o comecinho dela, na verdade, né, que dá na praia, todo dia no final da tarde, as barraquinhas, tem umas barraquinhas que montam, fazem drinks na hora. E é a opção mais econômica para tomar um coquetel ali na beira da praia. Você vai gastar 10, 15 reais, até 20, sei lá, para uma bebida. E tem toda a magia ali dele preparando, né, e as luzezinhas na barraquinha, e ali realmente é um point, as pessoas levam música, ficam ali bebendo, tomando, escutando cada um seu estilo musical. Então eu recomendo sim, um dos dias, ou todos os dias, se você quiser fazer uma paradinha ali para dar uma bebericada. Outra dica que eu daria tem uma sorveteria de sorvetes artesanais, né, de sorvete de gelato, na verdade. E aí eles têm uns sabores muito gostosos e de frutas locais. E cada dia eles vão mudando. Então tem dia que tem o gelato de jaca, outro dia de cajá. E fica bem na praça principal. Outra vez, eu não lembro do nome, gente. Desculpa, eu tô aprendendo, né? Eu preciso começar a anotar essas coisas. Mas fica bem na praça principal. Sempre tem uma fila, assim. É bem bonitinha, é bem pequenininha, bem bonitinha. E tem uns sabores bem alternativos de sorvete para vocês provarem. E também nessa linha de sobremesas e sorvetes, a gente tem um na avenida principal, também bem próximo da praça central, mas na avenida principal, subindo à esquerda, é um outro que é mais de picolés, assim. Sabe o picolé rochinha, né? Quem é de São Paulo? É dessa linha, assim, só que também tem vários sabores diferentes, né? De todas essas frutas típicas do Nordeste. Então também recomendo esse para vocês. Bom, de restaurantes, na verdade, aí temos muita variedade que você pode escolher. Um dos famosos, mas no meu caso eu não consegui ir porque não bateu o dia. Tem o La Plage, que é um restaurante que ele tem um menu degustação de um chefe, assim, e toda terça-feira um valor de um chefe internacional, né, gente? É um pouco mais caro, mas é R$100 mais ou menos o menu degustação, com entrada, com 3 entradas, 5 pratos principais, pequenos, assim, diferentes para você degustar, e sobremesa e tudo mais. É mais requintado, sofisticado, mas acho que vale a pena. E de comidinhas, assim, teve 2 também na avenida principal, na última quadra, perto da praia, que eu gostei bastante. Ai, desculpa, não vou conseguir lembrar, mas eu comi um baião de 2 maravilhoso, e o outro eu comi um pastel maravilhoso também de camarão. Então, tem esse que é do pastel, que fica bem pertinho das barraquinhas de bebida. E do lado desse de pastel, tem esse que eu comi o baião de 2, gente. Então, vou deixar assim um pouco no ar para vocês investigarem, mas na verdade tem muita opção, tem muita coisa na internet que vocês conseguem ver de nome de restaurante. Então, assim, eu vou deixar o La Plage, o Dona Amélia, que é de comida, assim mesmo.
Na média, vocês vão gastar uns R$100 um prato para 2 pessoas, isso é uma média, assim, para vocês estimarem, né, fazerem o cálculo. E o último que eu quero recomendar é uma torta de banana na Tia Angelina, fica na rua principal também, só que um pouquinho mais para cima, tem que andar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. E é maravilhosa essa torta de banana, ela é bem fininha, assim, bem gostosinha. A torta é uns R$7, mas vale muito a pena, aquela coisa bem caseirinha, sabe? Tem que provar, gente, ó. Chuchu, beleza. Bom, gente, eu acho que é isso. A única coisa que faltou, que eu acho que eu esqueci de falar, é que a taxa de Jeri, quando eu fui, a taxa de turismo que vocês precisam pagar para entrar, ela estava em R$5 quando eu fui. Só que justo quando eu fui, tava saindo, né, uma votação na Câmara, alguma coisa assim, e eles iam subir a taxa de 5 para R$30. Então, pesquise antes, se planeje para poder pagar a taxa e ver quantos dias você consegue ficar, né, porque você tem que pagar por dia que você ficar ali na vila. Mas, de tudo que eu tenho que dizer para vocês, gente, vale a pena conhecer. É um destino muito bonito. Se você tiver mais dias, pesquise também as expedições no Alto do Parnaíba, que tem algumas expedições que continuam ali para o estado de Tocantins e tudo mais, que pode ser interessante. Ou se você quiser fazer só realmente Jeri, faz aí 3 dias mínimos, 4, para você conseguir cumprir esse itinerário e o teu tempo também dos traslados, né? Porque aí tem que combinar o seu horário de voo e tudo mais. Bom, eu sei que ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu espero que ajude você a planejar a sua próxima viagem. Se você quiser mais dicas, que você, né, ficou na dúvida com alguma coisa, me escreve que eu respondo pra vocês, tá bom? Fica com Deus, um beijo!